A história de quem conta as histórias para você. Um bate-papo com jornalistas do Brasil e de várias partes do mundo. La Siesta, com Patrícia Vasconcelos. Olá para você que nos ouve neste sábado, dia 3 de setembro. Aqui é Patrícia Vasconcelos. Começamos a partir de agora mais um La Siesta. Hoje um La Siesta diferente, porque eu não estou em Buenos Aires. Eu falo hoje de Hangzhou, na China. E o meu convidado deste La Siesta, deste sábado, é um jornalista, correspondente internacional também, o Assis Moreira, correspondente do Valor Econômico. Assis, um prazer tê-lo aqui. Um prazer, Patrícia, e um bom dia, boa tarde, né, aos ouvintes da Rádio Panorama. Exatamente. Para você que nos acompanha pela Rádio Panorama FM, nós estamos hoje aqui na China e essa entrevista que eu faço aqui com o Assis, você pode acompanhar depois em nossa página na internet www.radiopanoramafm.com ou também depois na nossa página na internet. Então vocês estão ouvindo aí um barulhinho, um pipipi, é por conta da segurança, né, Assis? Por conta dos presidentes que já chegaram e alguns que chegarão. Nós estamos num hotel aqui na China, nesta cidade que se chama Hangzhou, e onde a comitiva brasileira está hospedada, o presidente Michel Temer está aqui. Então a segurança, ela está bem rigorosa, não é isso? Exatamente. Como ocorre sempre nesse tipo de eventos, como cúpula dos principais líderes das maiores economias desenvolvidas e emergentes, que formam, portanto, o G20, normalmente eles se reúnem uma vez por ano e a minha experiência tem sido exatamente essa. A cidade fica praticamente fechada. Você vê que o trânsito aqui, pelo que a gente sabe, o embaixador do Brasil aqui na China comentava conosco há pouco, o trânsito é simplesmente horrível, né? Vamos explicar então para os ouvintes, porque eu comecei falando que hoje o La Siesta é da China, quer dizer, nós estamos aqui na China, nessa cidade chamada Hangzhou, nesse hotel onde está hospedada a delegação brasileira, porque eu e o Assis, nós estamos cobrindo para os nossos meios, exatamente, a cúpula do G20. Vamos explicar então, o G20 na verdade começa amanhã no domingo, a gente está aqui fazendo essa cobertura. O que é o G20 pro ouvinte da Rádio Panorama, para que ele possa entender? O G20 é o grupo das maiores economias desenvolvidas e emergentes. Então, G20, na verdade, são mais de 20 países. Na verdade, são 19 países e a União Europeia. E a União Europeia tem 28, né? Além disso, tem convidados. Tem um que não é membro, mas faz parte de todas as reuniões. É um negócio meio esquisito, que é a Espanha, por exemplo, né? Agora, o que é o G20? O G20 justamente é uma espécie de diretório econômico do planeta. Você sabe, tem os países, mas em certo momento eles precisam se sentar na mesa e se coordenarem algumas políticas para que as coisas não explodam, né, no cenário internacional. Então você chega aqui, começa a discutir como é que você vai fazer para melhorar seu crescimento aí, porque pode ajudar a economia mundial, e é assim que há uma certa coordenação. É o que a gente chama normalmente, na linguagem internacional, uma espécie de governança econômica, né? Será que a gente pode chamar um clube dos 20, vamos dizer assim, das 20 maiores economias desenvolvidas, emergentes ou desenvolvidas do mundo? É um clube, né? Mas é um clube que decide também. É um clube que decide. É um clube que tem decisão e realmente que forma. Esses países representam 85%. Eu não sei se é 85% da população mundial, mas certamente da produção mundial. Eles fazem 85% da produção mundial, agora, cerca de 80% do comércio mundial, quer dizer, é altamente representativo. Realmente. Agora, da América Latina, no G20 nós temos México, Argentina e Brasil. A Argentina, por exemplo, entrou nesse grupo desses 20, graças principalmente ao empenho do Brasil, porque o Brasil queria que mais um latino, sul-americano, estivesse presente, e a Argentina e o Brasil estão sempre com posições muito parecidas. Então, a presença dos dois
eles se ajudam reciprocamente, né? Agora, a discussão para a formação desse G20 começou na década de 90 e a primeira reunião efetiva dos presidentes que representam os 19 países, mais a União Europeia, isso aconteceu em 2008. Mas aí já foi como a primeira, porque antes o G20 era basicamente reunião de ministros de finanças. A gente conhecia como o G20 financeiro. Com a grande crise internacional, né, que realmente teve o seu auge em 2008, sobretudo a França impulsionou para não mais ter apenas reunião de ministros de finanças, mas ter reunião realmente dos presidentes, né, os que tomam realmente as decisões imediatamente, para reagir à crise internacional. E como eu te falei, aí você senta e começa a coordenar certas políticas para tentar sair da crise. Exatamente. E a partir daí ficou, né? Ficou uma vez por ano esse pessoal se reúne. E antes o que era só econômico agora está se ampliando. Agora você vê que aqui eles vão discutir também migração, combate ao terrorismo, uma série de outros temas. O Assis tem bastante propriedade para falar sobre isso, né? Correspondente já há muito tempo. O Assis mora em Genebra, na Suíça. Eu sou correspondente de Genebra e, sobretudo, eu acompanho realmente o G20 pelo jornal O Valor, como você sabe. É um jornal Valor Econômico. Valor Econômico, especializado em economia, né? É o grande jornal de economia do Brasil. Eu acho que provavelmente é o maior jornal de economia da América Latina. Então a gente precisa estar acompanhando isso de perto. E eu acompanhei basicamente todos os G20s desde esse período do início da crise. Então, essa semana, a sua grande cobertura é essa aqui, né? Como a minha também. É um pouco diferenciada nesse caso, porque ao contrário das reuniões de ministros de finanças, né, que lá você realmente cobre a reunião do ministro de finanças. Aqui, como você falou, a gente está no hotel da delegação da presidência. Na verdade, a gente não está cobrindo bem G20, a gente está cobrindo a presença do presidente Temer na reunião. Talvez a partir de amanhã, no domingo e na segunda-feira, a gente vá para lá, mas o nosso foco, evidentemente, é o nosso público. É o presidente. O nosso público é o Brasil, então a gente fica, sobretudo, acompanhando o Brasil bem mais do que realmente o G20, né? Para o nosso ouvinte que nos escuta agora, escuta a Rádio Panorama, acho que a gente pode falar um pouquinho dessa nossa cobertura, né, de bastidores. A gente está aqui, como eu falei, desse burburinho que vocês ouvem aí do outro lado. É a segurança que realmente checa todo mundo que entra no hotel, porque não só o presidente está aqui, também há 4 ministros. O secretário-geral das Nações Unidas acabou de passar aqui também. Opa, acabou de passar aqui na nossa frente. Acabou de passar, tem mais ministros. Eu estou vendo que daqui de onde a gente está falando, estou vendo que o principal assessor do secretário-geral da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o Clube dos Países Ricos, que fica situado em Paris, que está ali também. Quer dizer, aqui a gente acaba circulando, encontrando um monte de gente que a gente já conhece de outras reuniões. Então, aí entra o papel do jornalista, como aproximar e pedir uma entrevista, tem que estar atento. Tem as fontes, né? Na medida que você acompanha, você vai conhecendo mais pessoas e aí facilita. O acesso. Você tem um telefone, sobretudo você pega pelo telefone. Essas coisas funcionam desse jeito, você sabe. A gente sabe, né? Trabalho de jornalista é assim. Assis, aqui no La Siesta eu recebo jornalistas e sempre faço uma pergunta. Qual foi sua grande cobertura da semana no Brasil e no mundo? Hoje nós estamos aqui fazendo a cobertura do G20 e inevitavelmente nós vamos falar sobre isso, né? Você citou há pouco a presença do presidente aqui e disse que a nossa cobertura obviamente fica focada em Brasil. Não preciso nem te perguntar, né? Qual foi a notícia mais marcante da semana no Brasil? É a votação do impeachment. No Brasil é do impeachment. E aqui, quando a gente, cobrindo nesse caso a primeira visita do presidente efetivo, né? Do novo presidente efetivo, fica a questão óbvia é sempre o que ele vai fazer agora, a partir de agora, né? A agenda que ele vai realmente querer impulsionar. Exato, ele falou, na verdade, primeiramente com os jornalistas aqui na China, porque aconteceu a votação no Brasil, ele já pegou o avião lá de Brasília e veio direto aqui para a China e são 33 horas de voo. O que é interessante é que eu cobri muitas visitas presidenciais da presidente Dilma, do Lula também, do Fernando Henrique. O presidente Lula era fantástico. Não estou falando em termos de política, de PT, nada. Você não quer dizer que ele é fantástico como pessoa? Como pessoa. Em 2 minutos o Lula é teu amigo, né? Ele te abraça, aquele blá blá blá, para conversar e tal.
A Dilma já era diferente, era aquela tensão permanente, né? Ela não tinha, era tudo muito coordenado, né? O momento de dar entrevista ou não. Não, exatamente não era. Era tudo desorganizado. Ela deixava, às vezes, os jornalistas esperando o dia inteiro. Né? E era muito desagradável. Inclusive, eu me lembro que a maior parte das vezes a delegação brasileira, durante o período da Dilma, pedia ou mandava, né, os hotéis não deixarem sequer os jornalistas brasileiros entrarem no saguão do hotel, o que é um total absurdo, né? Eu me recordo que na reunião de cúpula do G20 na Austrália, a gente ficou no outro lado da rua, de frente ao hotel, sentado nos banquinhos da parada de ônibus, o dia inteiro, esperando a resposta para saber se ele ia dar uma entrevista ou não. E não deu. Mas aí você está fazendo essa comparação para saber... Porque hoje, justamente, agora há pouco, né, antes da gente começar a conversar, de repente você viu, né, o presidente Temer vindo, ele mesmo, tomando a iniciativa de vir, né, com a sua delegação, sentou para conversar, bater papo. Com os jornalistas. Foi até você, Patrícia, que, né, levantou para pedir para começar a gravar e tal. Não, é porque, vamos explicar. Ele normalmente, não, vamos fazer isso, sem nenhum problema. Então, não, é porque nos foi passada a atenção, informação de que seria um bate-papo informal com o presidente Temer, e aí que as pessoas começaram a fazer perguntas, e eu pedi para formalizar para que fosse uma entrevista, né, dele com todos os jornalistas. Você vê que o ambiente distendeu, né? Quer dizer, aquela coisa que era mais tensa, agora circula mais, flui mais, né? E você vê que agora, de repente, ele passou, né, já sem terno e tal, saiu para almoçar, aí os jornalistas ficaram correndo e tal, porque agora todo mundo já conversou com ele, já sabe o que ele pensa, o que ele diz que vai fazer, então facilita muito essas coisas. Né? Agora, como será que vai ser a cobertura, tendo em vista essa mudança no Brasil e você sente que o Brasil ainda está dividido? Como tem sido a sua cobertura nesse sentido? A gente está aqui na China, não está vivendo a realidade do Brasil, mas muitas manifestações estão acontecendo lá desde que aconteceu o impeachment. Eu te confesso que realmente não estou acompanhando isso, porque... Você acha que a cobertura de quem fica no exterior fica um pouco, essa visão do Brasil fica distanciada mesmo? Olha, eu não sei se fica distanciada, mas certamente acho que o pessoal que está lá tem uma percepção muito mais próxima, né, talvez, da realidade. Como você trabalha? Eu moro na Suíça e... Você já mora fora do Brasil há muito tempo, né? Há muito tempo. E os 30 anos. 30 anos. Mas a minha esposa diz que eu vivo no Brasil, né? Porque eu trabalho para o Jornal Brasileiro, eu vivo sob o fuso horário brasileiro. Eu leio os jornais brasileiros cedo da manhã para ver o que os concorrentes também fizeram, aquela coisa toda. Então, no fundo, o tempo todo é Brasil, né? É Brasil, e na hora da cobertura eu quero saber, a minha primeira pergunta é o que pode interessar para o leitor brasileiro. Da onde vem essa sua da onde você tira essa resposta interior? O que pode interessar? Porque eu acho que a função do jornalista é essa, né? Representar o povo, representar quem está nos escutando. Não, é simples, porque quem é que lê um jornal de economia, né? É o empresário que vai tomar a decisão, não é? Sobretudo esse pessoal, né? E eu fico perguntando o que é que vai interessar. Eu vou te dar um exemplo muito simples que a gente viu agora há pouco, que o Zé Serra, o ministro das Relações Exteriores, veio conversar com o jornalista. Ele falou uma série de coisas, né? Sobre a agenda do Brasil na área comercial e tal. No meu caso, eu conheço bem isso. Eu já escrevi dezenas de vezes isso que ele falou. Mas teve uma coisa que eu acho que muito provavelmente meus colegas dos jornais mais generalistas, quer dizer, os jornais que publicam, né, não são especializados, como o Globo, o Estadão, Folha, que são os jornais que publicam. Esses são jornais generalizados, você está dizendo? Tipo Folha, Estadão? Jornais publicam, né, um pouco de tudo, né? O Valor publica sobretudo a economia. Ora, ele, num certo momento, ele falou uma frase bem pequenininha, dizendo que o governo também vai criar um programa aí no Mercosul para pequenas e médias empresas para facilitar a exportação delas. Ora, no meu caso, eu acho que para um grande jornal isso não tem muito interesse, mas para o meu jornal, sim. Não é porque o empresário pequeno também lê o jornal. Então, o que é que eu quis saber dele é exatamente como isso vai funcionar, o que é que isso vai significar para o pequeno e médio empresário, não é? Muito mais do que a agenda, que ele já falou dezenas de vezes, que eu já escrevi uma dezena de vezes também, né? Então, e no meu caso, o que me interessa é a coisa prática, realmente, né? É o que realmente pode
gerar eventualmente negócios ou impacto sobre a economia do Brasil. E para quem nos ouve aqui agora, então, os mineiros, né? Muitos Itajubá. Itajubá, muitos itajubenses, muitas cidades vizinhas também. Claro, com certeza. A Panorama atinge várias cidades ali na região. Quem nos ouve agora pode dizer, ah, tá, os presidentes dos países mais influentes economicamente no mundo estão hoje na China. E vão se reunir, esses presidentes, né, dessas 20 potências, o que inclui Brasil, Argentina e México, em relação a, citando aí os representantes da América Latina. Que efeito prático essa reunião desses presidentes pode ter na vida do brasileiro comum, do cidadão comum, né? Os presidentes, eles sentam, discutem, reúnem, já aconteceram várias reuniões do G20. Na prática, os países acabam fazendo o que os presidentes decidem nessas reuniões. Que grande mudança aconteceu, por exemplo, depois de uma reunião passada? Que exemplo você poderia dar, né? Que mudança prática tem na vida da população depois de uma reunião como essa que vai acontecer? Eu vou te dar um exemplo. Em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte, que em grandes reuniões internacionais você nunca sai com uma decisão. Inclusive aqui o que tem é muita conversa, né? Agora cada um vai tomar suas decisões depois, mas tentando, né, haver compatibilidade com do seu vizinho, né, para justamente produzir um resultado melhor. Mas eu vou te dar um exemplo concreto. Se fala muito nessas reuniões, uma vez por ano, sobre comércio internacional. Né? O quê? Para justamente evitar fechamento de mercado e tal. Ora, o que é que significa isso? O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, você estava aqui também presente, você viu que ele veio conversar com o Temer. Qual é o interesse dele vir conversar com o Temer? É justamente para convencer o Brasil e também saber o que o Brasil pensa sobre a abertura de mercado. Significa o quê? Significa que para o ouvinte que está pagando o iPhone mais caro, o Brasil, de repente, pode reduzir a tarifa de importação do produto. O que é 20%, eu não sei quanto é no caso do iPhone, né? Americano. Mas se você reduz de 20% para 10%, certamente ele vai pagar significativamente menos por um aparelho de celular. Um carro, por exemplo, que no Brasil hoje importado, a tarifa de importação é 35% do preço total, né? Esse tipo de discussão é essa. Nesse momento, nesse lugar aqui, que não, isso é uma oportunidade. Em que as pessoas começam a dizer, vamos começar a liberalizar tudo, né, para aumentar o comércio. Aumentar o comércio significa aumentar negócio significa ter mais empregos. Então as coisas vêm sempre vindo assim. Mas tem essas coisas concretas que depois, por exemplo, um país como o Brasil, por exemplo, reduz a tarifa de importação de um determinado produto e o ouvinte da rádio Panorama em Itajubá vai muito provavelmente pagar menos pelo produto mais tarde. Então tem efeitos práticos, sem dúvida nenhuma. Dependendo também de quem negocia, né, e de quem está ali representando. Você acha que o Brasil pode conseguir realmente alguma negociação efetiva nesse momento? O Brasil Porque o Brasil já teve uma representatividade internacional maior, e hoje em dia não tem mais, essa é a grande verdade. O Brasil, ele passa por crises, como os outros países passam. Isso não tira do Brasil o peso que ele sempre tem. O Brasil tem um mercado, o 8º maior mercado doméstico do mundo. O mercado brasileiro é gigantesco. Por isso que todas as empresas, mesmo em crise, querem manter as suas indústrias lá. Ninguém sai do Brasil. O pessoal quer ir para o Brasil. O que acontece é o seguinte, que quando tem crise, evidentemente, você não investe um pouco mais. Então você, por exemplo, emprega menos ou demite funcionário, né? Se a economia melhora, você emprega mais. Tá? Mas ninguém diz, eu vou sair do Brasil porque tem crise. O Brasil está na primeira liga, não tem jeito, não é? O Brasil é uma das 6 maiores economias do mundo. Agora, você falou uma coisa que é correta, que a influência do Brasil nos debates diminuiu muito, justamente em razão do péssimo desempenho econômico, né? O Brasil, nos últimos 3 anos, tem sido um fiasco total na economia. A renda brasileira, a renda do brasileiro, diminuiu pelo menos 5%. Quem está nos ouvindo sabe disso, né? As coisas estão mais caras, o desemprego aumentou. Exato, isso é uma coisa catastrófica. Então, quando você senta na mesa de negociação internacional, você está fragilizado, não é?
você está bem mais fragilizado, isso sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa que é preciso dizer é que o Brasil tem um quadro de negociadores que é altamente respeitado, sabe, nesse tipo de negociação. É muito difícil você encontrar gente boa como essas equipes brasileiras. Então isso ajuda também, mas é evidente que a influência do Brasil na área internacional diminuiu, porque a própria situação a própria situação econômica e política, né? Toda essa confusão política, não é que tenha divergência política, mas essa confusão política terrível atrapalha muito, né? A própria situação do país no exterior, que todo mundo fica perguntando, poxa, como é que está realmente isso? É legal? Não é legal o que está fazendo no Brasil? Tal. Legal ou não legal, você se refere ao fato do impeachment, da Dilma Rousseff ter saído, o Temer ter assumido dessa forma? Isso, exatamente. Isso eu estou te falando do ponto de vista dos estrangeiros, né? Porque realmente é difícil o estrangeiro entender o processo do impeachment. Tanto é que essa narrativa do PT, né, o PT criou essa narrativa de que é golpe e tal, isso colou na cena internacional. No exterior o pessoal acredita nisso mesmo, né? Bom, nosso tempo é curto, né? Em rádio, a gente jornalista já está acostumado, né? Você escreve em jornal, é questão do tempo, do espaço ali, do espaço físico, em palavras, né? Isso. A gente trabalha com minutos. Obrigada, Assis, por ter participado desse La Siesta, hoje um La Siesta chinês, né? Eu só queria advertir os ouvintes que quando olharem na internet não pensarem que eu sou chinês. Porque você tem traços orientais. E até aqui na China às vezes chegam para mim e ficam falando em chinês comigo. Eu acho incrível, é impressionante porque eu já viajei uma boa parte do mundo, nunca ninguém perguntou se eu era brasileiro. Porque tem traços orientais também. Se eu sou chinês, japonês, indonésio, peruano, etc. Então, quando olha, gente, eu sou, na verdade, do Piauí. Do Piauí? Olha, já perdeu o sotaque, assim, já perdeu. É porque eu saí muito cedo. Tá certo. Eu sempre encerro o La Siesta, pelo menos desde o sábado passado, pedindo para que uma dica de música, né? Um programa para rádio. Você mora já fora do Brasil há muito tempo, em Genebra. Não sei se você quer indicar uma música de lá onde você mora, na Suíça, uma música brasileira que você não ouve há muito tempo, para a gente encerrar. Não vou dizer música chinesa, né? Eu não conheço. Eu tenho, sim, e como a gente falou do Piauí, tem uma música que eu adoro, inclusive, não só a música, como o produto, a cajuína do Caetano Veloso. Cajuína, Caetano Veloso. Você conhece cajuína? Sim. Que é como a nossa Coca-Cola do Piauí, que é feita na base do caju. Né? E eu gosto tanto disso que até a minha casa lá no interior do Piauí, uma casinha lá que eu tenho, eu coloquei o nome Vivenda Cajuína. Perfeito. É o ouro líquido do Piauí, a cajuína. Tá bom. E a música também é linda do Caetano Veloso. Então tá bom, então a gente encerra o La Siesta hoje com Caetano, em homenagem ao Piauí. Obrigada, Assis, obrigada a você que nos acompanhou neste sabadão. Obrigada por nos ouvir. O nosso encontro, então, é no próximo sábado, à 1h da tarde. Até lá. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria-vida era tão fina, e éramos olharmos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina, existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina, e éramos olharmos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina.
existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso a sina do menino infeliz não se nos ilumina, tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina e éramos olharmos intacta retina, a cajuína cristalina inteira